que nos representa muito no ponto de vista cultural e político, né? Poucos bairros da ilha têm uma experiência tão fantástica como a rádio. Hoje, Dia da Consciência Negra, não é? Naturalmente, o livro ele diz respeito às crianças negras do bairro Cova da Moura, em Lisboa. É um bairro, como se diz lá, um bairro de pretos, quase que 100% de africanos. Dos 100% de africanos que moram lá, 95% são do Cabo Verde, o resto, eles são do PALOP, né? Aquele países de língua portuguesa, africanos de língua portuguesa. Aí você tem São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, mas 98%, 95% mais ou menos, é Cabo Verde, né? Terra de Cesária Évora, né? Então, assim, em 2007, 2008... eu estava fazendo pós-doutoramento e aquela consciência de intelectual que vai fazer pós-doc, muitas vezes a gente... Essa coisa de teoria e prática. Eu falei, eu estou muito nas bibliotecas, eu quero ir para a periferia. Então o Dr. Machado Paz disse, então pronto, vamos para a Cova da Moura. Quando eu cheguei na Cova da Moura, eu me surpreendi, porque como eu cresci em Salvador, eu pensava que estava no bairro da Liberdade, em Salvador, onde eu cresci. Porque era eminentemente preto, até as casas, claro que a cultura muda um pouco, porque é Cabo Verde, né? E a cultura de Salvador, que é ainda da escravidão, né? Vai pelo litoral dos escravos que foram transportados em navios negreiros para lá. Mas eu quero dizer que esse livro, a princípio, eu fotografei as crianças, porque eu trabalhei com jogos dramáticos do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, durante 8 meses com as crianças. E lá para as tantas, as crianças queriam ser fotografadas. Eu passei a fotografar, mas acontece que essas fotografias, elas também terminaram me fazendo relembrar dos depoimentos, né, das crianças, que era uma cidade linda de Lisboa, com tudo que tem direito, e o fado, e Amália Rodrigues, contraditoriamente, bairros negros, né, vamos dizer, não são simples migrantes, né? Então, estavam voltando para entre aspas, colônia, mas não conseguem emprego com facilidade. Quando vão para o centro da cidade, as próprias crianças me disseram que eles são olhados de uma maneira muito preconceituosa, né? Então, assim, pelas fotos, você não vê o racismo, mas as fotos revelam a vida cotidiana nos seus 2 aspectos, né? O primeiro aspecto é da pobreza da vida cotidiana das crianças, né? Políticas de moradia, de saúde, que são, naturalmente, na maior parte das vezes, por ONGs belgas, não é? Que tem o Moinho da Juventude lá onde eu fiz. Então, mas vocês vão ver os afetos, os abraços, os sorrisos, quase como uma resistência das crianças e dos adultos para viverem numa favela, vamos dizer, numa favela porque parecida com o Brasil, numa cidade de brancos, que é diferente de Salvador, que é uma cidade de pretos, onde também há racismo. E as crianças disseram que onde elas iam tinha esse olhar. Então, esse livro tem esse escopo de poder revelar, né? Porque eu tive bolsa, uma das contribuições do meu tempo em Lisboa. Eu não poderia nunca falar somente da minha tese, que era sobre empregadinhas domésticas do Recife, do pós-doutoramento, e esse ficou como um legado. Mas eu tenho que dizer também, aqui junto de mim está o professor Ronaldo, que vai lançar essa maravilha, não é? Que é esse calendário que nos representa, né? Não só o Campeche, mas a ilha toda. Ele é meu professor de fotografia. Foi a primeira pessoa a olhar e dizer assim, cara, onde é que estava tudo isso? Aí eu me lembrei que eu tinha os arquivos, e o Ronaldo, né, excelente professor, me incentivou, e foi pela escola Câmara Criativa, né, que é lá na Praça dos Bombeiros, que eu, através do curso Narrativas Visuais,
construir esse livro, mas com o apoio da escola, né? E com o apoio do Ronaldo aqui, o professor. Bom, então, só para dar mais uma ideia, assim, eu acho que o livro também ele vai terminar nos incentivando, Elaine, para pensar infância. Normalmente a gente, infância empobrecida, desigualdades sociais, mas o desafio, como dizia Florestan Fernandes, é não separar classe de raça e raça de classe. Portanto, desigualdades sociais, que é uma questão de classe, né, gera outra pobreza, né, contraditoriamente, mas desigualdades raciais, que são também escolares, econômicas, etc. Né? Então, esse livro ele é um construto estético-político, né? E eu quero dizer para os ouvintes que eu tenho assim vamos dizer assim, um carinho muito grande pelo livro, porque o conteúdo dele predominantemente é fotografia, né? Mas também nós temos uma apresentação, e nessa apresentação eu procurei dizer onde se situa a Cova da Moura, no bairro da Amadora, lá em Lisboa, as questões, os problemas, mas também os projetos interessantes, os sonhos das crianças, né? Então, acho que a Cova da Moura, ela é um livro que termina trazendo também para repensar no Brasil, nas favelas e nos bairros e nas escolas, por exemplo, o problema que em Portugal o racismo lá é contra os negros africanos, contra os ciganos e os brasileiros, entendeu? Então nós temos isso, né? E no Brasil nós temos racismos em todos os lugares, nesse sul tão branco, mas não tão branco que seja capaz de apagar a história da escravidão no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, principalmente na ilha. Né? Eu acho que ele vai detonar processos de reflexão sobre o que é ser criança negra em Florianópolis e em Santa Catarina. Outra coisa também que eu acho que é importante é pensar nessa dimensão de raça e classe, por exemplo, o número de presos, né, que estão nas penitenciárias, predominantemente em 3, 2 são negros, assim como em Portugal. O número de crianças, inclusive, só a efeito de lembrar aqui alguns nomes de crianças que foram assassinadas nas favelas do Rio. Só estou dando como exemplo, mas aqui provavelmente deve ter também, que é a Jennifer, a Agatha, a Kathleen, o Cauã, o Cauê, o outro Cauã, né? em 2019. Tudo na frente da polícia, ou melhor, quase que junto da polícia, e a ausência do Estado para esse extermínio na infância, mas também na juventude, como é o caso agora do extermínio das etnias indígenas, principalmente dos Yanomami. Né? Então, e finalmente, nas prisões, né, também você vê, cresce 14% o número de negros que estão nas prisões e 15% a menos os brancos no Brasil. Portanto, eu acho que Cova da Moura tem essa responsabilidade de, através dessa, vamos dizer, essa pedagogia, dessa audiovisual, mas sobretudo visual, de fazer com que as pessoas reflitam sobre um tema, não só porque hoje é dia da consciência negra. O Maurício, o teu livro, onde é que acha? Olha só, por enquanto eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, né, 9629-4924, tá? E aí depois eu vou deixar aqui o link e tudo para vocês. Mas eu queria só encerrar, como é dia da consciência negra, né? E antes dizendo que esse calendário aqui do Ronaldo é uma alegria e uma festa para os olhos, e ao mesmo tempo como instrumento de educação ambiental, né? Porque essa coisa da nossa cultura que está muito presente, ó, é impressionante como isso, né? E eu queria encerrar com um verso, pode cantar? Pode. Tá, eu quero primeiro um pedaço do verso da música Haiti, do Caetano Veloso, para dizer como Cova da Moura tem a ver lá em Portugal ou em qualquer outro lugar do mundo onde o racismo, vidas negras importam, né? Na música Haiti.
Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, para ver do alto a fila dos soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, e não quase todos, e são quase todos pretos, como é que pretos, pobres e mulatos e quase brancos, quase pretos e tão pobres são tratados, e não importa se os olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados de escola secundária em dia de parada. E a grande épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém é cidadão se for a festa do Pelô, e se não for, pense no Haiti. Eu queria encerrar com Kizomba, que eu acho que pelo Dia da Consciência a Negra. música que eu vou botar agora. Mas eu dou só um spoilerzinho assim, e aí você pode colocar só um verso que eu vou cantar. Valeu, Zumbi, o grito forte dos palmares, que correu terra, céus e mares, influenciando a abolição. Zumbi, valeu. Hoje a vila é Kizomba, é batuque, canto e dança, jongos e maracatu. Vem menininha pra dançar o caxambu, vem menininha pra dançar o caxambu. Nega mina, Anastácia não se deixou escravizar. Clementina, o pagode é o Partido Popular. Sacerdote ergue a taça, convocando toda a massa, neste evento que com graça, gente de todas as raças, numa mesma emoção. Essa Kizomba é nossa Constituição, essa Kizomba é a nossa Constituição.